Vamos lá, galera. Vamos para a equação de ionização, tá? Nesse caso, a gente vai estar falando dos ácidos, né? Porque quem sofre ionização são os ácidos. Então, o que é a equação de ionização? A ionização do ácido acontece sempre que ele entra em contato com a água, né? Então, o que a gente vai ter? Alguns exemplos aqui. Eu posso ter HCl em água, ele vai originar H+ aquoso mais Cl menos aquoso, né? Por que isso acontece, gente? Porque quando a gente coloca o ácido na água, em contato com a água, o que a água faz? Ela vai quebrar essa ligação. Mas quando ela quebrar essa ligação, os elétrons que estão sendo compartilhados, eles vão passar a pertencer apenas ao cloro. Então, esse elétronzinho aqui, que era do hidrogênio, né, vai pertencer ao cloro. O cloro vai adquirir uma carga negativa e o hidrogênio, que vai perder o seu elétron, vai adquirir uma carga positiva, certo? E sempre nos ácidos, a ligação que vai romper é justamente a ligação onde tem o hidrogênio, né? E o hidrogênio sempre vai ser aquele em que vai perder o elétron. Então, ele vai sempre adquirir a carga positiva nos ácidos, né? Então, vamos para outro exemplo aqui. Deixa eu apagar esse aqui para fazer outro exemplo aqui embaixo, tá? Bom, se eu tiver, por exemplo, HNO3 em água, né, vai ficar. Lembrando que a ligação que vai ser rompida do hidrogênio, né, aqui. Então, o hidrogênio vai sempre perder elétron nessa situação. Então, vai adquirir uma carga positiva, né? E essa outra parte aqui da molécula vai ganhar um elétron e vai adquirir uma carga negativa. Então, o que eu vou ter aqui? A formação do íon H+ em água e do íon NO3- em água também, certo? Vou agora para um exemplo de um ácido que tenha 2 hidrogênios ionizáveis. Então, se eu tenho H2S, por exemplo, o que vai acontecer? Aqui, vou botar a estrutura dessa molécula aqui, ó. Essa molécula tem essa estrutura aqui. O que vai acontecer aqui? 2 ligações serão rompidas. Essa ligação vai ser rompida e esse elétron que era do hidrogênio fica para o enxofre. Essa ligação também vai ser rompida e esse elétron que era do hidrogênio também fica com o enxofre. Então, o que foi que aconteceu? O enxofre ganhou 2 elétrons e cada hidrogênio perdeu 1. Então, isso aqui vai virar H+, e o S vai virar -2. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2H+ aquoso mais S-2 aquoso, certo? Vou apagar aqui para ficar melhor de vocês perceberem, né? Não ficar bagunçado. Então, é isso que eu vou ter, tá? Lembrando que, por que aqui é -2, né? Ó, eu tenho 2 cátions com carga positiva. Então, o ânion tem que ter 2 cargas negativas, para que quando a gente junta isso aqui, essas cargas se anulem, tá? Então, eu vou para outro exemplo aqui. H2CO3, por exemplo, em água. O que vai formar? Vai quebrar a ligação aqui. Eu tenho 2 hidrogênios, então eu vou formar o quê? 2H+ aquoso mais CO3 - 2 aquoso. Beleza? Então, isso aqui são exemplos de equações de ionização. Então, sempre que for solicitado para você, faça a ionização, determine a equação de ionização do ácido tal. Então, vai ser aquele ácido em água e o que ele vai originar, certo? Bom, galera, agora a gente vai falar da equação de dissociação das bases. Deixando claro que não são só as bases que sofrem dissociação, né? Todo composto iônico sofre dissociação em água.
mas como a base é um composto iônico, ela também vai sofrer dissociação, né? Então, a gente vai ver especificamente aqui a dissociação das bases, certo? Então, as bases, a gente vai ter sempre, exceto aquele que eu já tinha dito, né, do hidróxido de amônio, a gente vai ter sempre o quê? Um metal ligado ao íon OH. O íon OH, né, que é o OH-, deixa eu colocar aqui, o OH- é o que a gente chama de íon hidroxila, certo? Então, vamos lá. Então, vai ter sempre uma hidroxila ligado a um metal, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter isso aqui na água, né? Então, veja, o sódio é um metal alcalino, então todo mundo sabe que a carga do sódio é Na+, né? Porque os metais alcalinos, eles têm uma carga fixa, positiva, mais um no caso. E aquoso, e a hidroxila vai ter sempre uma carga negativa, tá? Então, aqui vai ficar Na+, mais OH-. Se eu tiver uma base, por exemplo, de um metal da família 2A, que nem é o caso do hidróxido de magnésio, eu vou ter isso aqui. Então, o que é que significa isso? Significa que se eu tenho dois OH-, se eu tenho dois OHs, né, na verdade, cada OH tem uma carga negativa. Então, juntando esses dois aqui, eu tenho duas cargas negativas. Então, o magnésio, ele vai ter duas cargas positivas. Você pode olhar por isso, ou você também pode lembrar que o magnésio é da família 2A e que ele vai ter carga mais 2. Tá? Então, aqui vai ficar Mg mais 2, aquoso, mais 2OH menos aquoso. Certo? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Alumínio, o hidróxido de alumínio em água. O que é que a gente tem? Bom, ó, não sei se vocês estão observando, mas assim, ó, esse 2, ele tanto equivale à carga do metal, quanto equivale à quantidade de OH-. Então, ó, esse 2 aqui vai ser a carga do cátion, e esse 2 é o número que vem aqui na frente do ânion, tá? Então, do mesmo jeito, esse 3 vai ser a carga do alumínio. Então, eu vou ter aqui, ó, Al mais 3, aquoso, mais esse 3 também vai ser a quantidade de OH-. Então, mais 3OH- aquoso. Tá certo? Bom, eu acho que a dissociação da base é até mais tranquila do que a ionização dos ácidos, tá? Então, gente, seguinte, a reação de neutralização, ela vai acontecer sempre entre um ácido, né, e uma base, certo? E a gente vai ter sempre como produto o sal e água, tá? Então, eu coloquei o exemplo aqui mais clássico de todos, né, que é do ácido clorídrico com hidróxido de sódio. E se vocês observarem, a gente tem aqui aquoso e aquoso, né? Significa dizer que esse ácido está dissolvido na água e essa base está dissolvida na água. Então, ao dissolver esse ácido na água, eu vou ter a ionização dele, né? Então, ele vai originar H+, Cl-, e ao dissolver essa base na água, eu vou ter a dissociação dela, que vai originar Na+, e OH-. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação que a gente chama de dupla troca, né? Como assim dupla troca? A gente vai, tá vendo aqui que tem um cátion e um ânion, um cátion e um ânion. Então, o cátion da base vai se ligar ao ânion do ácido, né? Ao ligar, né, o Na+ com Cl-, eu vou formar o sal NaCl, aquoso. E ao juntar o íon H+ com o íon OH-, eu vou produzir água, né? Então, aqui eu vou formar o NaCl, que é um sal, mais água, certo? Vou fazer mais dois exemplos para vocês verem, tá? Então, vamos lá, gente. Dois exemplos mais, tá? Vou colocar aqui o hidróxido de cálcio mais o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? Os dois estão em solução aquosa. Então, o que é que vai acontecer aqui? Bom, essa base em solução aquosa vai originar Ca mais 2 e 2OH-, né? Isso é isso aqui. Esse ácido na água vai originar 2H+, que no caso é isso aqui,
e o SO4 tem que ter duas cargas negativas, né? Então, vai acontecer a mesma coisa do primeiro exemplo. O OH- vai se juntar com H+, e vai formar água. O OH- vai se juntar com H+, e formar água, certo? Então, aqui a gente vai formar duas moléculas de água. E o cátion do cálcio vai se juntar com o ânion sulfato, tá? Então, como aqui é mais 2 e aqui é menos 2, a gente só vai juntar os dois, né? Eles já vão se anular. Então, eu vou ter aqui CaSO4, que é o sulfato de cálcio, mais 2H2O, tá? Duas moléculas de água, ok? O outro exemplo que eu vou dar é quando essas proporções aqui não são exatamente de 1 para 1. Vou mostrar para vocês. Então, aqui, o que é que a gente tem? A gente tem o ácido carbônico e o hidróxido de sódio, né? Quando a gente fizer a ionização desse ácido, a gente vai ter 2H+, que eu posso escrever assim ou assim, dá no mesmo. O ânion carbonato, que vai ser CO3 menos 2. E ao dissociar essa base, eu vou ter o Na+ e o OH-. A gente está estudando a neutralização total, certo? Vocês vão estudar ainda no ano que vem, né, a neutralização parcial. Para a neutralização total, a gente precisa que todos os cátions H+, né, se neutralizem com os ânions OH-. Mas como vocês podem ver, aqui eu tenho 2H+, e aqui eu só tenho um OH-. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu vou dobrar a quantidade de base. E ao dobrar a quantidade de base, eu vou ter o dobro de Na+ e o dobro de OH-. E aí, o que é que eu vou ter? Esse H+ vai se ligar a esse OH-, esse aqui também, né? Então, a gente vai formar duas águas. E como a carga do CO3 é menos 2, ele vai se ligar com os dois átomos os dois cátions, na verdade, né? De sódio. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o Na2CO3 mais 2H2O, certo? Então, isso só vai ser necessário, né? Você adicionar, mudar, né, a quantidade de algum deles aqui, quando a quantidade aqui de H+ e de OH- não tiverem equivalentes. Então é isso aí, pessoal. Boa prova para vocês e eu espero que tenha ajudado.